Agora, eu fiz uma leitura, eu acho que eu vou voltar essa leitura de novo sobre o fomento à periferia, mas agora eu vou trabalhar mais com a questão de dicas sobre o fomento, como formatar o grupo para a gente entender. Então, eu vou fazer uma leitura mais observando o fomento mais criticamente, mas para ajudar as pessoas a escrever seu projeto. Eu fiz uma leitura correndo agora à tarde, né? Eu queria fazer a leitura integral, né? Eu tive um compromisso, tive que parar, mas agora eu volto de novo porque é importante, e aí as pessoas que quiserem perguntar sobre o fomento à periferia também ajudarei, mas eu vou começar com uma leitura aqui de novo, mas para tentar ajudar as pessoas a participar. Só preciso passar algumas informações importantes do fomento à periferia. Por que Fórum de Hip Hop, por que está fazendo isso? Porque é um fomento que ele é importante a todos os grupos culturais da cidade, e esse fomento ele tem uma função importante que ajuda os culturais pobres, porque o foco dele é fomentar a periferia, mas o que diferencia ele é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E aí os bairros que têm esse índice muito baixo, o Estado precisa participar lá e fomentar esses bairros para eles se desenvolverem. E aí esse desenvolvimento dos bairros, ele acontece com diversas políticas públicas, e eu compreendo o debate da política pública, mas a política pública para nós, do Fórum de Hip Hop, é uma questão da garantia de direitos. Então, política pública para a gente chama direitos. E aí, sabemos que uma das situações das pessoas não ter acesso aos seus direitos é porque não ter acesso à informação. E às vezes não é só ter o acesso à informação, é interpretar aquela informação. E aí a gente, com o que nós sabemos, com as dicas que podemos, nós vamos dando e ajudando as pessoas a ter acesso à informação. O fomento à periferia, queremos que nesse momento ele é importante, tem que chegar nas pontas, ainda mais com o Covid-19, pode ser a resposta de algumas coisas, certo? O diferencial no histórico do fomento à periferia, quando ele acontece, tem um grupo chamado MCP, que é Movimento das Periferias, ele se forma justamente para a questão do fomento, e o Fórum de Hip Hop estava junto a esse grupo, MCP. Em 2015, houve uma luta e a gente participou dela para ter essa lei ser executada. Vamos entender primeiro como que se forma uma lei. Existiu uma demanda dos grupos, provavelmente porque o VAIPRO fez na cidade de São Paulo, então vários grupos conseguiram participar do VAI, conseguiram se organizar culturalmente, só que as pessoas isso, o VAI vai dos 18 aos 29 anos, porque ele tem a função de auxiliar a juventude moradora da periferia. Então, e aí esses grupos, é óbvio, você passou dos 29 anos, mas só que ele cria grupos culturais na periferia, grupos culturais nos bairros pobres. E aí você precisa ter a manutenção você tem que desenvolver, porque a questão cultural, ela tem um detalhe, porque o Estado precisa investir nela. Porque vamos supor, e eu só estou dando como exemplo, eu canto rap. A maioria das minhas letras de rap, ela tem uma conotação social, e eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, mas a maioria das minhas letras, ela não tocaria numa rádio, pelo menos até agora, não vai tocar numa rádio, porque é o que eu falo, o que é o conteúdo, a essência da minha obra. E aí, a viabilidade financeira de produtoras, etc., que todo mundo fala que é profissional, não é uma verdade no Brasil, porque tem uma indústria cultural que controla toda a área cultural do país. E aí, qual a função do Estado? O Estado, a função dele não é fazer cultura, mas é a função dele valorizar as culturas. E aí, como eu sou do hip hop, e aí o Estado, eu vou para desenvolver o que eu sei fazer, eu vou lá no Estado, que ele me ajuda eu conseguir, ele não me ajuda nada, que é um direito. Para começar, não é ajuda, é um direito, está no 6º artigo da Constituição,
direito à cultura. E aí eu vou atrás do meu direito, nesse direito eu consigo fomentar a minha obra. E essa é a função do Estado, então ele não faz cultura, ele promove a cultura, ele pesquisa a cultura, ele difunde as culturas. E o hip hop é uma cultura que está no Brasil desde a década de 80, como outras diversas culturas, como culturas que morreram com o tempo porque não houve fomentação, e essa é a função do Estado. E aí esses grupos continuam, né? Então aí o Vai fez um monte, só que aí chegou o momento que esses grupos começaram a se questionar e aí brigaram para ter o Vai 2 e depois o Fomento à Periferia. O Fomento à Periferia, a função dele é auxiliar os grupos que desenvolvem cultura na cidade de São Paulo. Esses grupos, eles têm 3 anos, então são grupos permanentes nas localidades. Esses grupos têm que ter 3 anos, não é um grupo que você inventa agora e você inventa os dados agora para participar. Não é essa a função do Fomento à Periferia. E aí, esse fomento, ele vai auxiliar esse grupo conseguir se desenvolver, se organizar, conseguir alugar um espaço, para ele conseguir se estabelecer. Nessa estabilização dele, se a gente tivesse uma discussão melhor sobre uma economia de desenvolvimento sustentável a partir da periferia, poderiam estar em outros lugares, só que o problema é que os governos eles mudam toda hora e essa coisa ainda não foi dialogada com tanta firmeza para acontecer de verdade, mas o fomento é uma dessas leis que poderiam desenvolver as localidades. E aí um grupo de pessoas começaram a discutir isso, nos bairros, etc. Isso foi uma demanda da sociedade. Depois, e aí começa a formar a lei. Aí tem um grupo que concorda com isso, aí vamos pensar, 30 pessoas concordam com isso, e aí fala assim, tudo bem, estamos discutindo, mas como faz isso? Aí você vai lá no parlamento para virar lei, para ser efetivado isso. E aí desses 30 vai só 25. Então 5 já fica para trás. Porque acha, não, nós formamos, vamos discutir. Aí as pessoas fizeram o projeto, dialogaram, aí fizeram diálogo com o executivo e com o legislativo e com a sociedade civil para formar essa lei. E aí para formar uma lei é uma luta. Depois você discute ela, você coloca dentro da Câmara o projeto, você colocou o projeto na Câmara, vai direto para a CCJ. CCJ é uma comissão de justiça para ver se aquele projeto ele é importante para a cidade de São Paulo, se ele é justo, etc. Depois dessa comissão de justiça, o projeto vai para outra comissão. Nessa outra comissão, ele vai para a comissão de administração. E aí, passou dessa comissão de administração, vai para a sua comissão de função. Então, como é o fomento à cultura, então ele vai para a comissão de educação e cultura. Depois sai dessa comissão de cultura, ele vai para outra comissão, que é a de orçamento, para ver se isso interfere no orçamento da cidade. E aí os vereadores discutem, chama o legislativo, tem toda uma discussão. Depois que passa por essas comissões, aí ele vai para a primeira votação. Aí ele foi para a primeira votação, que é onde que a gente geralmente vê os vereadores na televisão, né? Porque a cobertura, vamos ser sinceros agora, a cobertura dos meios de comunicação, dos espaços legislativos é muito ruim. Elas não informam. Eu acho que interessante agora, com as lives, etc., a audiência da Câmara Municipal aumentou bastante. Tem muito cidadão participando disso, assistindo aquilo, tendo informações que eles não tinham, né? Então, eles não estão assistindo a Globo, estão vendo as lives quando você passa informação. Então, foi para a primeira votação. Depois dessa primeira votação, tem os acordos lá, aí vai para a segunda votação. A segunda votação é a última votação de um projeto-lei. Então, de novo, vou reforçando. Saímos da sociedade civil, agora entramos no legislativo, fizemos parceria com a prefeitura, que é o executivo, com o legislativo, que é quem cuida das leis, que é os vereadores, junto com a sociedade civil juntos. Você tinha 25, agora ficam 20, porque as pessoas falam, vencemos, agora já virou lei. Mas não é isso. Depois que sai da Câmara, ela tem que ser sancionada. Aí o prefeito tem que pegar o projeto-lei, ler o projeto, vetar o que ele acha que tem que vetar, que isso não é importante
para aquele governo que está naquele momento, ou ele passa a lei direto. E essa lei passou. E aí ela aconteceu, toda a gestão da lei foi na gestão que estava o Haddad. Depois do Haddad veio a gestão que está agora, que é Dória e Bruno Covas. O secretário da época, ele era o André Sturm, que esse André Sturm, ele é dono do Cine Belas Artes. Ele, quando Belas Artes pegou fogo na época do PT, ele fez a parceria com esses caras. Depois ele entra na gestão do Dória, justamente no começo, que todo mundo que achava que a direita era da hora, que o MBL ainda não tinha nenhum caso de corrupção, né? Ninguém sabia que o MBL fazia negócios anticorrupção, mas tem um negócio de 400 milhões de reais. Mas vamos não fazendo crítica a essas pessoas educadamente, porque eu não quero falar mal da corrupção. Mas esse pessoal chegou assim. E aí o que eles fizeram? Desconstruíram todos os grupos políticos da cidade, que são os grupos culturais, quem sempre bancou essa luta com a cultura. E aí foi sancionado, e aí ele colocou o primeiro edital na rua. Então, esse é o histórico rápido, lógico, que eu estou falando, e eu estou acrescentando algumas informações, porque esse é o seu tempo histórico. Mas a função do projeto é fomentar grupos da periferia. Mas o grupos da periferia não é que é específico à periferia, porque tem uma leitura de pessoas sobre a periferia que é perversa, porque não é isso, ó, tem essa coisinha da periferia. Aí a periferia, que é a maioria, disputa essa coisinha, e o restante, eu que sou da arte clássica, não sei o que lá, tenho garantia o meu. Então, e aí a gente fica com a querela disputando um monte de gente, e eles ficam com um montante maior. Por exemplo, o Teatro Municipal, ele tem um orçamento de 132 milhões de reais. E o Fomento à Periferia com esse governo agora, na época era 14 milhões, nunca foi efetivado, aí colocaram 9 milhões, mas agora ele está em 11 milhões de reais. E aí, se a gente pensar, o Fomento à Periferia, ele vai atingir várias pessoas de vários setores da cidade. E são só 11 milhões de reais. São 11 milhões de habitantes, para não falar 12. Então, seria R$1 por habitante. E aí só o Teatro Municipal tem 132 milhões. Nada contra o Teatro Municipal. Só que tem alguma coisa errada. Né? E nós temos 9 teatros municipais. Por que esses 32 milhões não é dividido nesse teatro? Mas é outras situações da cultura que nós vamos falar. Eu só estou trazendo isso porque essas informações que eu estou falando ajudará você a criar um projeto cultural. Se você conseguir compreender essas situações, porque você fala, aí você começa a ter sacadas suas, você fala assim, mesmo, eu posso fazer eu sou de um grupo cultural de teatro da Vila Inhoconé há tantos anos, e eu quero fazer um grupo de teatro, uma peça de teatro, um projeto referente ao teatro de Inhoconé, e nesse teatro eu vou talvez pegar os clássicos, pegar Shakespeare, eu vou pegar o livro de poesia daquele senhor que fica sempre naquele bar, que todo mundo chama ele de bêbado, mas ele escreve, aí ele tem um livro, ele sempre está escrito, eu vou pegar aqueles livros dele e vou fazer uma obra. Você já sacou isso, entendeu? Aí você vai contar as suas ideias e você vai ter o conflito. Assim, ó, tá vendo? Eu faço teatro na Vila Inhoconé e conto esse clássico que seria esse senhor, diferente do clássico de Shakespeare que está no Teatro Municipal. Só estou dando dica, tá bom? Se vocês falarem que eu falei isso para vocês, não tenho nada a ver. Agora eu vou para outra parte aqui que eu vou ler um pouquinho o projeto de novo e vou trocando ideia. Eu terei um problema, se alguém quiser participar, pode perguntar as coisas que eu vou respondendo, que eu puder também, eu só estou dando dica, não sou especialista. Tipo, porque tem muita gente que fala que é especialista em política pública, são especialistas em edital. Especialista em política pública tem que fazer esse rolê que eu falei para vocês.
fazer ela ser desenvolvida. E você é assim, a política pública é assim. Você dialoga com as pessoas, depois o Poder Executivo executa, depois você tem que brigar para participar. E o participar, aí não adianta você brigar por uma lei e você não participar. E depois manter. Então, a gente também tem um tempo histórico. Essa lei não pode sumir da cidade como outras leis. Sei que estou falando um pouquinho rápido, mas eu estou tentando dar dicas. Agora eu vou aqui passar para vocês, eu vou dividir a tela. Nessa divisão de tela eu vou ler o edital. Algumas coisas. Eu já li hoje à tarde, mas agora eu estou mais tranquilo, vai ser mais tranquilo e eu vou fazendo, vou falar de algumas coisas. Para participar, você vai poder participar do dia 29, né? Tá aqui, dia 29, das 17 horas, de 29/6/2020, até o dia 31/7/2020. Então, quem está com ideia de escrever, já chegou o momento de escrever. O importante é que é uma lei, então, como eu falei para vocês, virou lei em 2016 e foi efetivado em 2017. Né? O nome dessa lei se chama Programa de Fomento à Cultura da Periferia. Né? E desculpa, eu entrei em outra tela aqui, mas eu vou continuar aqui. Fomento à Cultura da Periferia. E aí essa lei ela é amparada numa lei federal também, que é a 13.019/2014, e tem os decretos. Quem faz decreto é o prefeito. E aí tem o decreto do prefeito 57.575 de 2016 e o 51.300 de 2010. 2016 você tinha o Haddad e 2010 quem estava era o Serra. E as demais normas aplicáveis. Vamos lá, o que trata o edital? O Programa de Fomento à Periferia tem o objetivo de apoio financeiro a projetos e ações culturais, proposto por coletivos artísticos e culturais. Mas, na verdade, quando esse edital foi lançado, a função dele é dar sustentabilidade a coletivos há 3 anos da cidade. Mas aqui já tem são coisas que chamam a atenção, que aí são os governos, vão mudando um pouquinho, né? Mas você tem que fazer um projeto para participar. Mas o certo do edital era auxiliar a manutenção do seu grupo cultural. Mas eles fazem um projeto, então eles falam de apoio financeiro, e não é um apoio, é um direito, certo? Porque não existe política pública. Sem a parte financeira, não é política pública, é assunto psicológico. E a gente não está com problema psicológico. A gente tem que investir na cultura. Né? E aí quem pode participar são coletivos artísticos e culturais, sendo que quem faz cultura é um artista, né? E nos seus diversos formatos. Em andamento no distrito, então os grupos têm que existir na cidade e nos bolsões do alto índice de vulnerabilidade. Esse conceito de bolsões de alto índice de vulnerabilidade é um conceito pós-moderno, porque vulnerável, todo mundo é vulnerável, mas é assim que eles preferem falar onde há pessoas pobres, tipo você no Brás. No Brás tem diversas pessoas que têm o problema da drogadição, as pessoas não têm a questão do dinheiro, tem a população em situação de rua é gigantesca, né? Porque 35 mil pessoas não é 2 pessoas, não são, desculpa, 2 pessoas, e é um drama. Então, só que aí, para alguns não ficar pesado, para não falar pobre, para não falar a palavra miséria, eles escrevem bolsões com alto índice de vulnerabilidade. Mas são bairros pobres, são de A pobre.
especificamente nas áreas periféricas do município. Esse conceito de periferia, ele é um conceito administrativo, a você ter acesso a esse dinheiro, aos recursos públicos. Tipo, a cidade de Tiradentes tem um Banco Itaú, só que os impostos que o Banco Itaú arrecada lá, vai tudo para Berrini, não fica lá na região. E aí, as lojas, os bancos, que tem todos os bairros da cidade, deveriam manter os impostos lá na localidade, né? E aí, então, aí o Fomento à Periferia, ele cumpre um pouquinho, ele tenta fazer essa distribuição aí desse valor no território, quando é criado o que está em discussão. A Secretaria de Cultura, no âmbito desse edital, entende... Então, como a Secretaria compreende que é um grupo? O que ela chama de grupo ou coletivo? Ela fala assim, para ser um grupo é articulação de indivíduos, então significa que sozinho você não vai conseguir nada, que se organizam para a execução de atividades artísticas ou culturais. Então, se você tem um grupo que sempre está fazendo qualquer tipo de arte, e aí eu estou falando qualquer uma, não existe determinada, qualquer uma, seja teatro, seja produção de vídeo, seja fazendo rap, seja fazendo beatbox, seja produtor de música, seja de matriz africana, seja grupo cultural evangélico, porque tem gente que não quer dizer, mas todos têm direito, não é um direito específico a alguns. Todo mundo que faz cultura, porque a intenção é fomentar a cultura produzida na cidade de São Paulo, em todas as suas localidades, principalmente a cultura produzida pelos os povos originários do Jaguaré, não, do Jaraguá, e também os povos originários que estão em Parelheiros. Para quem não sabe o que é isso, significa que eu estou falando das pessoas que são indígenas. E também para as pessoas dos quilombos, você tem diversos quilombos em São Paulo, tipo Jabaquara era um quilombo, né? Hoje é outra coisa, mas ali era um espaço de quilombo. Mas vamos continuando aqui. Os coletivos que mantêm-se em rede autônomas e independentes, mesmo quando articulados em rede. Significa se você tem um fórum, tipo fórum de hip hop. Fórum de hip hop é o encontro de vários coletivos. Então tem gente da Zona Sul, tem gente da Zona Leste, de várias localidades. Então, rede de articulação são os coletivos que eu estou dizendo. E aí o que eles chamam de bolsões do índice de vulnerabilidades, aí eles vão escrevendo as palavras para não falar pobre, né? Então eles falam, são enclaves dentro do distrito, né? Então não é enclaves dentro do distrito, é os distritos que ainda estão se desenvolvendo, não se desenvolveu, com grande concentração de domicílios com renda, então quer dizer, com o número de pessoas que moram lá que ganham até meio salário mínimo, cada pessoa. Por isso que chama per capita, por cabeça. Então, os indivíduos que ganham até meio salário mínimo, que hoje são R$500, mais ou menos. O núcleo de proponente, aí, o que eles chamam de núcleo? Eu tenho um grupo, tem 10 pessoas, mas eu vou ter que tirar dessas 10, 3 pessoas que serão os representantes do grupo no fomento. Então, você não pode colocar 10 pessoas, são só 3 pessoas que vão juntos. Para efeito da inscrição do fomento da periferia, um coletivo independente, com o número de integrantes que tiver. Deve ser representado por 3 pessoas, como eu estou explicando. Um responsável, que dessas 3, uma pessoa é responsável. É a que vai fazer o diálogo com a Secretaria de Cultura. É ela que vai entregar os documentos, ela que vai assinar os documentos, ela que é a responsável. E a ficha técnica no âmbito do edital, então, que vai dar relação de todos os membros do coletivo ou do grupo, certo? São objetivos do programa Fomento à Periferia. Então, para que o fomento da periferia?
para ampliar. Aqui você já começa a ter suas ideias para montar teu projeto. Você já começa a pensar aqui você vai encontrando algumas respostas. Então você vai ampliar o acesso aos meios de produção. Então você produz e vai fazer mais pessoas terem acesso, que isso é função do Estado. E fruição dos bens artísticos. Então fazer os bens artísticos, tipo assim, eu canto rap aqui, que eu quero que eu consiga cantar no Jaraguá, que eu consiga cantar em Parelheiros, que eu consiga cantar no Fontales. Então, frui na cidade, circula no lugar. Artístico pela população residente em distritos ou bolsões de alto índice de vulnerabilidade, ou pessoal que mora na favela, né? Eles têm vergonha de falar essas coisas, né? E aí eles criam essas palavras para dificultar. Tipo, as pessoas que moram em lugares de desenvolvimento ainda, como isso, os lugares da favela, etc., são lugares em desenvolvimento. Então você pode participar também. Se você tem lá, então bem, eu moro nesse bairro, eu vou fazer o barraco musical. É isso, é o barraco musical e poucas ideias. Não tem que tentar se adequar às pessoas. A sua resposta está em você mesmo e está nas pessoas ao seu em volta, que são os moradores. Especialmente nas áreas periféricas do município. Então, eles falam especialmente das áreas periféricas. O centro é a Praça da Sé, né? Então, o que é periferia? É a cidade inteira, porque todos os bairros vão os bairros se desenvolvem, né? Porque eles acham que periferia são bairros em alvenaria. Isso é falso, né? Os bairros se desenvolvem. 2, consolidar, e aí que é o mais importante. Qual a função principal? Consolidar o direito à cultura, porque cultura é um direito. Então, por que participar? Que é o meu direito. Então, direito ninguém vai te dar, amigo ou amiga. Você tem que ir atrás dele. O fomento está te garantindo isso. E diminuir a desigualdade socioeconômica. Então, o fomento também tem a função de criar trabalho, etc., criar possibilidades socioeconômicas a partir da criatividade de quem faz cultura. Presente nos bairros ou nos bolsões. Eu tenho dificuldade de falar isso, mas eu vou falar, vai. Bolsões com alto índice de vulnerabilidade social, especialmente nas áreas periféricas do município. Na periferia. 3, fortalecer e potencializar as práticas artísticas. Então, é isso. Eles vão fortalecer o que você faz. Ele vai dar potência ao que você faz na sua prática artística e culturais relevantes. Com reconhecimento, e aí o fomento pode trazer o reconhecimento histórico de atuação, e você tem que ter 3 anos, então você já tem esse reconhecimento histórico, eles vão potencializar. Nos distritos e bolsões com altos índices de vulnerabilidade, especialmente nas áreas periféricas do município. 2, descentralizar, isso é importante. A Secretaria de Cultura, ela fica no centro, ao lado da Prefeitura de São Paulo. E aí, quem mora no Morro Doce tem que ter acesso à cultura. E é distante. Então, a função do fomento é descentralizar, que a cultura seja desenvolvida pela cidade de São Paulo por inteiro, né? Uma rede pipoca em todos os lugares, não só em alguns núcleos, só em algum bairro, só em alguma rua, né, que a gente conhece, né? E só numa praça que a gente conhece, que às vezes ela não tem nem a cor e nem o jeito de falar como nós. Reconhecer e valorizar a pluralidade e singularidades vinculadas às produções culturais, artísticas nos distritos ou bolsões do alto índice de vulnerabilidade social, especialmente nas áreas periféricas do município. Se você é youtuber, tem um grupo de youtuber, isso é cultura também. Você só tem que se organizar e mandar isso também. Então, são várias áreas culturais, não é somente umas. Liga, não deixem as pessoas criar estereótipo para a arte cultural da periferia, produzida na periferia. Porque o ser humano faz o que ele sabe e o que ele aprende, são técnicas. Apoiar e dar continuidade às ações coletivas, culturais
em suas localidades, então a função dele é valorizar a localidade onde você mora, e o intercâmbio, né, você pode falar com outros bairros, melhorando a qualidade de vida das comunidades em torno. Então, significa que eu estou num determinado bairro, eu faço lá o cinema, e eu vou dando umas dicas aí. O cinema do bairro, no cinema do bairro, várias pessoas, eu fazendo a divulgação, fazendo uma coisa da hora, os bairros que estão ao lado podem participar, e aí vira um ponto, um local. Que aí, resumo, é como se fosse uma quermesse, que agora não está tendo nesse momento, mas a quermesse vai pessoas de todos os lados da cidade naquela quermesse. Então, o seu trabalho cultural tem essa função. Ou uma batalha de rap, ou uma, seja lá, batalha de slam, seja lá o que for. É que o slam é batalha, né? Mas ele não é da minha área, então deixo para quem é da área. Só estou dando umas ideias que vocês podem fazer. Podem fazer TV, podem fazer teatro de boneca, pode tudo que você achar que tem que ser feito que o seu grupo cultural já faz. O valor total do edital é de 11 milhões de reais, e aí tem uma dotação, que é esse número 25, 10, 13, 392 e tal, é a dotação. A proposta apresentada nesse edital no valor. Então, você vai fazer um projeto de quanto? Mínimo. Você faz um projeto de 113 mil reais. Então, são 113 mil reais, 921,42 centavos. Então, você faz um projeto mínimo. Fiz um projeto só de 100 mil, 113 mil. Então, o orçamento dele é isso. E aí, ou você faz um projeto de 341 mil reais, 764,26. Você tem que ver sua potencialidade para você fazer um projeto de 113, ou você faz de 113 a 341, 200 mil, você que sabe qual é o projeto que vocês vão fazer. Vocês que sabem. A duração do projeto tem que ter 2 anos, 24 meses. Mas tem um detalhe. O valor de demanda por cada proposta contemplada será 3 parcelas. Então, você recebe 3 parcelas do valor. Então, você recebe primeiro ato 50%, segundo ato 25%, terceiro ato 25%. Isso eu vou explicar lá para frente. E a mais, você também pode fazer projetos. Eu preciso fazer projeto de 2 anos? Não, você pode fazer de 15 meses. De 15 meses, você fará o projeto, receberá 50% e depois 50%. E quando o aporte for feito, serão 2 parcelas. A utilização desse valor deverá ser feito dentro da lei, com ética e considerando o melhor custo. Deixa eu ver se tem alguém aqui participando, que eu já volto. Ninguém está falando nada. Tem pessoas assistindo, eu sei, mas vocês podem fazer comentários aí, que aí eu vou dando uma olhada e quiser que eu responda alguma coisa que dê dúvida, por favor. Quem pode concorrer? Para concorrer, né? O fomento da periferia apoia financeiramente projetos e ações culturais que tenham enfoque. Então, você aí vai te ajudar a fazer o projeto. Ele vai falar, o que você pode fazer como projeto? Gestão, manutenção e programação de espaço cultural autônomo já existente. Então, você tem um espaço, você tem uma posse, você tem um grupo cultural na sua garagem, que você já faz isso. Então, você pode mandar o projeto para participar, para você fazer a gestão, a manutenção e programação do seu espaço. Você terá dinheiro para investir naquele espaço. Você fala, mano, quero investir no espaço. Ou você também pode fazer pesquisa, né? Tipo assim, a pesquisa ela é importante. Então vou fazer um estudo sobre o quilombo. Tem um cemitério aí, eu vou vazar essa informação que me deram e as pessoas lá procuram. Tem um cemitério das pessoas que estavam escravizadas lá no Horto Florestal. Eu quero contar essa história, eu faço isso. Eu quero contar a história da escola de samba, eu vou falar isso. Eu quero falar a história do time de várzea, você vai falar isso. Tudo isso é produção cultural. E aí você pode fazer pesquisa, né, que é uma coisa mais científica, ou você pode fazer criação, ou você pode fazer produção,
ou você faz a difusão, que você quer que circula, e circulações da produções, você pode fazer editora, você pode fazer o que você quiser. E produções artísticas de áreas periféricas e dos bolsões do alto índice de vulnerabilidade, e reconhecendo as mais diversas formas dessas expressões. Você pode fazer autoformação, significa que você pode também fazer oficinas, multiplicação de saberes, você pode fazer fóruns, trocar ideias, tipo o que eu estou fazendo aqui, você pode ter várias pessoas fazendo no coletivo e para a sociedade civil. Toda a sociedade é civil, porque a sociedade é feita de seres humanos, né? Ou sociedade de animais. Sociedade de animais são outros nomes de coletivo, né? Mas vamos ficar quieto. Porque sociedade social, seres humanos. Aí eu estou tirando sarro. O quarto, arranjos produtivos econômicos, significa que você também pode pensar, se eu tenho 300 mil, eu vou criar aqui uma situação que as pessoas vão ganhar dinheiro, então você faz arranjos econômicos locais a partir da cultura. Como assim? Vou montar meu estúdio comunitário, vou minha produtora cultural, ou minha editora, ou minhas lojas, ou vou fazer o meu... Eu vou mais uma ideia aí, hein? Eu vou fazer o meu... Eu quero falar, só que esqueci. O meu brechó Fec Week lá, vou fazer o meu brechó de moda, mas de modas da periferia, o meu brechó nos bairros que não tem isso, de repente você fala, mano, meu brechó eu vou só ter coisas culturais, porque a roupa, ela também tem uma coisa cultural, tem um diálogo aí. Aí você tem um diálogo com as costureiras, tem... Mano, é isso, tem que colocar o neurônio para pensar. Possibilidades a N. E eu estou dando aqui para vocês essas possibilidades. Estou bancando aqui que a nova... Eu sou que é palestrante, né? Mas é quache, é alguma coisa assim. Não sei falar tanto em inglês desses caras, mas estou dando as ideias para vocês. Porque minha intenção é que vocês participem desse bagulho. Esse bagulho tem que chegar na periferia, tem que chegar nos nossos. E poucas. E pode criar possibilidade para aumento de geração de trabalho. Processos de articulação de redes, né? Então, você formação de rede, fóruns e coletivos, como o Fórum de Hip Hop, em torno de temas de cultura. E as culturas são Ns, né? São todas que as pessoas quiserem. Para ser apto a concorrer, aí sim, para ser apto a concorrer ao Fomento à Periferia, não adianta inventar o coletivo hoje. O coletivo precisa ter 3 anos de existência. E vai ter que provar que existe. Principalmente hoje no mundo midiático, não tem como você não provar a existência do seu coletivo. Para efeito da inscrição, o coletivo, como eu já expliquei lá atrás, o coletivo é inscrito por 3 pessoas, nenhuma dessas pessoas pode ter menos de 18 anos, mas se ela tem 17 hoje, no dia que sair a publicação e ela tiver 18, ela pode participar, então você não precisa excluir a pessoa, não precisa ficar preocupado. E aí todos têm que comprovar que moram na localidade, né? E tem que morar lá durante 3 anos. E um deles e tem que ter um responsável pelo projeto. Então, você tem que escolher quem vai ser o responsável, certo? Deixa eu ver se alguém quer falar comigo aqui. Por enquanto, só eu estou falando sozinho, mas eu não estou nem aí. Vamos embora. Quem não pode concorrer? E aí, se vocês souberem, tem que falar, porque aí não pode ter trapaças, né? Porque o problema da cultura são os bastidores. Mas vamos lá. É vedada a participação dos projetos originários do poder público. Então, se é funcionário público, não pode participar. Nem municipal, nem estadual, nem federal. Entendeu? Quem é do poder público não participa. Não poderão concorrer aos recursos da 5ª edição do Fomento à Periferia servidores da administração pública, direta ou indireta. Então, nem a pessoa que é funcionário da secretaria e nem quem está numa ONG dentro da secretaria. Bem como ocupantes de cargos de comissão.
Então, se você está numa comissão X, você não pode. A comissão que vai selecionar o edital. Não pode ter ninguém pelo menos é o que está na lei, lógico. Ninguém pode ser do grupo da comissão para participar. Porque como você vai selecionar o seu próprio projeto? E nem o seu parente de primeiro grau, né? E nem o seu cônjuge. Que eu sei falar cônjuge. O Moro não sabe. Mas vamos lá. É vedada a inscrição do coletivo que tenha contrato em andamento. Então, se você já tem o fomento da periferia, você não vai participar. E não pode ter lá um coletivo, mandar 4, desmembrar ele, mandar 4 para participar de fomento, né? Pelo menos na lei fala que não. E eu estou lendo a lei de São Paulo, do município. Devemos todo o núcleo e o coletivo estar. Você não pode estar devendo para a Secretaria de Cultura, suas relações de contratações, tá com a aprovação, então você não tem que ter dívida na secretaria. Não será permitida inscrição de uma pessoa como membro de mais de um núcleo. Significa que você pode participar só de um edital, de um projeto. Você não pode participar de 2 projetos desde que você seja o administrador. Agora, se eu estou num projeto, aí alguém me contrata como rapper, eu posso participar. Eu não estou na folha do projeto, eu não faço parte da ficha técnica. E isso vai estar anexo para vocês no anexo 4. Com a criação da área de bolsões, então, os bairros que podem participar, e aí como que é dividido a porcentagens de participação de projetos que serão aprovados. Área 1, 10% das pessoas que nesses bairros ganham até R$500 per capita. E aí são os bairros que tem o IDH baixo lá, e o IDH, 10% dessa população desses bairros ganham menos que R$500 por IDH. E aí é a área 1. A área 2 são os distritos com alto índice de vulnerabilidade, e aí de 10% a 20%. Então, pelo IDH de pesquisa, sabe que esse lugar, a área 2, tem pelo menos 20% das pessoas, até 20% das pessoas que moram lá, ganham menos por pessoa, menos que R$500, que é meio salário mínimo na atualidade. Área 3, aí são mais de 20% das pessoas que moram lá, as pessoas ganham menos, meio salário mínimo. Então, esses bairros, a possibilidade é maior. Então, 20% dos projetos tem que sair desses bairros aqui da área 3. Tem uma particularidade, que é a área 4, que 10% das pessoas que moram nessa localidade ganham menos que um salário mínimo, que é o Bom Retiro, Brás, Pari e Sé. Só poderá inscrever-se para concorrer na área 3, o cônjuge, o integrante do... Então, você só pode participar a área que você colocar, seja a área 1, a área 2, você tem que morar lá, né? Então, já é uma regra. Além dessa área, há pelo menos 3 anos. Então, você tem que morar 3 anos nessa área que você está se inscrevendo aí. Só poderá se inscrever para concorrer à área 2, coletivo cujos integrantes residam também há 3 anos e tem que morar pelo menos 3 anos. A plataforma GeoSampa é referencial para informações de georreferenciamento da cidade de São Paulo, com áreas limiformes de cada distrito do município e dos dados mais recentes de vulnerabilidade. Então, eles estão fazendo pesquisa pela vulnerabilidade pelo GeoSampa.
mas a gente, o melhor lugar é pelo IBGE. Para se inscrever, como concorrer a um bolsão? O coletivo terá que indicar o bolsão em que atua, então você fala qual área que você está, no corpo do projeto, justificar a sua existência, justificar que o grupo já está lá há 3 anos, 4, 10, 20 anos, fornecendo informações que você confirma que garanta que você é daquele local, para a subcomissão, para a comissão de seleção não achar que você não é e você está faltando com a verdade. Então, você tem que tirar os seus documentos para comprovar que você está lá, que justifica que aquele grupo existe 3 anos. Cabe à comissão de seleção decidir sobre a pertinência do pedido da inscrição. Então, aí a comissão vai analisar se aquela informação é verdadeira ou não. Os integrantes do núcleo deverão preencher obrigatoriamente a declaração de residência da área. Então, você tem uma declaração que você fala que você mora lá, e é o anexo 3. Esses anexos vão estar de tudo aqui. Deixa eu ver se alguém quer falar comigo aqui, porque senão eu vou estar fazendo a mesma coisa, mas está rolando aqui tranquilo. Vamos lá de novo. Como escrever o projeto? Então, essa parte aí. Porque o projeto você tem que ter a ideia, né? Mas se o grupo é cultural, a ideia é que não falta, faz 3 anos que você está lá. Então, a proposta, as propostas enviadas para esse edital de chamamento se compõem com um conjunto obrigatório de informações. Você vai colocar suas informações, seus documentos e declarações que são anexas do coletivo e dos seus integrantes. Para inscrição é necessário. Para você se inscrever, você precisa preencher os anexos e juntar os documentos sobre o núcleo e a ficha técnica. E aí você vai lá preencher o formulário dos dados do proponente e dos outros 2 integrantes. Aí tem um anexo lá que é o anexo 1. Você preenche esse anexo 1. A declaração de residência do distrito, bolsão de integrantes, aí é o anexo 2. Você preenche o anexo 2. Cópia do seu RG e CPF dos integrantes do núcleo. Deixa eu só reforçar vocês aqui. Você vai ter que provar que você mora naquela região, mas você não precisa mandar comprovante de... Você não precisa mandar comprovante de pobreza, é isso. Você não precisa mandar isso. Não há necessidade, tá bom? Se alguém pensar nisso, não precisa mandar o comprovante de pobreza, porque os seus documentos vai provar que você atua lá, que você mora naquele bairro. É o bairro que determina a sua participação. Só reforçando. É o bairro que você mora que a prefeitura, no fomento, entende como a sua ação nesse bairro é importante. Como essa coisa cultural que às vezes que as pessoas... Você fala, as pessoas não percebem, mas esse fomento vai valorizar você porque você faz um trabalho muito importante na região onde você mora. Declaração dos integrantes do núcleo e do coletivo e dos membros da ficha técnica afirmando que concordam com o termo de inscrição ao programa, não são funcionários públicos da Secretaria de Cultura e nem do município, não estão impedidos de contratar, não são proibidos de... Vocês não têm dívida com a administração pública, com a prefeitura, e não possuem débito. Vocês também não são caçados, vocês não têm fraude. Se você tem uma fraude, você já não pode participar. E aí vai ter um anexo lá que você vai declarar, que é o anexo 3. Você preenche lá e você resolve isso. Tem a declaração dos integrantes do núcleo do coletivo, que é o anexo 4. Aí você preenche o anexo 4, que é a declaração dos integrantes, das 3 pessoas e dos outros que vocês quiserem colocar. Mas só lembrando que só vai o nome de 3 pessoas, tá bom? Fornecer as informações obrigatórias sobre o coletivo. Então, quais informações você tem que colocar lá? O nome do coletivo
e os seus objetivos. Tipo, fórum de hip hop, objetivo, efetivação das políticas públicas voltadas para a periferia como resposta ao genocídio da juventude pobre periférica. É uma estratégia. Nossa. Relação dos integrantes, quem são as pessoas. Histórico do coletivo, aí contar a história, vocês escreverem lá. E o portfólio, o que é portfólio? É fotografia, site, tudo que prova que vocês estão lá. Aí vocês vão colocar tudo que eu estou falando, vocês colocam, vai ter que ser tudo por PDF, tá bom? Eu vou reforçar isso de novo, mas é tudo em PDF. O currículo dos membros, esse currículo aqui é ficha técnica cultural, tá? Não é o currículo de emprego, é o currículo de, eu sou o rapper pirata, eu faço eventos, eu faço vídeos, faço articulação política no grupo, faço a comunicação do grupo, então é isso que você vai colocar lá, tá bom? A justificativa. A justificativa é você falar, tipo, o Ford Hip Hop, ele acontece em 2005, ele começa com diversos grupos da cidade, ele é um fórum, ele é aberto, com 30 coletivos, e ele se mantém há 15 anos, e há 15 anos a gente faz um trabalho de valorização da periferia, de lutar contra o racismo institucional. Há 15 anos a gente discute a questão da segurança pública. Há 15 anos a gente briga pelo orçamento da cidade e a gente vai atuando. Então, esse histórico que vai justificar o que você faz, entendeu? Eu estou justificando, estou explicando para vocês o que é a justificativa. O plano de trabalho, que é quanto tempo vai durar o seu projeto? Eu fiz um projeto, o Ford Hip Hop já faz ações, a gente tem o Hip Hop Filmes. O Hip Hop Filmes vai ser o projeto que a gente vai colocar. Então, a gente vai fazer, durante 2 anos, vai ter sempre sessão do Hip Hop Filmes. Localização geográfica, então você vai falar onde você vai fazer seu projeto. Eu vou fazer meu projeto aqui no meu bairro, mas você também pode falar, não, vou fazer o projeto no meu bairro, aí esse projeto ele vai rolar nos céus, e aí eu vou falar nos 48 céus das cidades, são possibilidades, tá bom? Objetivo do projeto, meu objetivo é valorizar a dança cigana. Então é isso, esse é seu objetivo, então todo o seu projeto tem que estar voltado à dança cigana, né, à cultura cigana. A identificação do objeto a ser executado, contendo as atividades. Então, seria mais objeto específico, né? Então, aí eu falo assim, eu vou valorizar a dança cigana. Mas aí eu falo, não, mas como que eu vou valorizar? Vou fazer alguns eventos, ou vou dar oficinas de dança cigana, vou contar, vai ter palestras sobre o que é a cultura cigana, o que é ser cigano, então, e aí eu vou fazer isso. As minhas metas, que são as atividades que eu preciso fazer, eu tenho a meta de atingir o X de número de pessoas, a minha meta é difundir e formar as pessoas referente à cultura cigana. Quantitativa, eu vou chegar minha quantidade durante 2 anos, eu consigo atingir um público de 2.000 pessoas, né? E aí você trabalha, como você já é de um grupo cultural, você só vai sistematizar o que você já faz, tá bom? Então, tá muito fácil você participar. E aí você vai colocar o número de apresentações, o número de oficinas, se for o caso, o número de encontros, se for o caso, o número de participantes estimado durante todo o período. Indica o público-alvo, então você tem que falar para quem que é o seu projeto. Meu público-alvo é para as mulheres pretas. Então, esse é o público-alvo. Essas mulheres pretas, elas são dos 13 anos aos 60 anos, ou serão só adolescentes, ou serão crianças e adolescentes, ou serão só jovens, ou serão adultas, ou serão idosos. Você só precisa especificar quem é esse público seu aí, tá bom? Resultado de cada atividade, então, cada evento, o que você espera
eu fiz postei um vídeo sobre os Black Panther, eu espero que as pessoas conheçam a história dos Black Panther. Então, isso é um dos resultados. Todos os parâmetros que serão utilizados para aferição, comparação e avaliação. E aí, como vocês avaliam o seu próprio conjunto, é como vocês já fazem. Como vocês avaliam o trabalho que vocês fazem aí com o seu projeto cultural. O método, né? Método é como faz. Eu vou chamar X pessoas para trabalhar, vou fazer a divulgação, vou fazer o dia da programação. Você vai colocando faço isso, 2, faço aquilo, 3, faço aquilo, 4, faço aquilo. Você coloca isso, já resolve. E aí, quando você faz essa metodologia, já abaixo fica fácil para você fazer o cronograma, porque no cronograma você vai falar o tempo. Primeiro mês, formação de equipe. Segundo mês, evento X, X tal. Quarto mês vai ter esse evento, tá? Então você vai colocar um calendário. Nesse calendário você coloca o que você vai fazer durante esse período. O projeto é o plano de trabalho até 15 meses. Então, quem vai fazer o plano de trabalho? E aí, se você vai fazer com esse primeiro dinheiro, quando você recebe a primeira parcela, que é 50% do valor. O que você faz primeiro? E depois você vai ter um plano de trabalho para o que você vai fazer com o segundo valor, que é o final. Já no caso do plano de trabalho, para quem vai fazer de 16 a 2 anos, 24 meses, você recebe a primeira parcela, você tem que falar, com a primeira parcela eu vou gastar com isso. Segunda parcela eu vou gastar com isso, e a terceira parcela eu vou gastar com isso. Então você vai explicar o que você vai fazer com esse dinheiro. Você vai fazer a gestão do seu negócio. Né? A gente fala muito de gestão aí das empresas, todo mundo trabalha, que passa. As empresas têm a gestão. Então agora é a sua empresa, mano. O seu coletivo, ele é organizado, mas ele não tem a função empresarial, né? Você pode montar uma empresa periférica, cultural. Isso não estou falando que vocês não possam fazer isso. Mas a função é você fomentar a sua região. Você tem essa sacada da garantia do direito, né? Que a função é a garantia do direito, né? E outras informações que você julgar relevante. Você pode colocar no projeto que você acha que faltou e aí você colocou no projeto. Perfeito? Agora chegamos num lugar que determina muito você também participar do projeto, que é o orçamento. Então, no primeiro, como eu falei, primeiro você vai receber um dinheiro, 50%, se você fizer 15 meses, 50% você recebe a primeira parcela. E aí você tem que falar com o que você vai gastar esses 50%. Na segunda parcela, você vai receber também, porque você vai gastar com aquele 50% se for 15 meses. Se for 2 anos, 16 a 24 meses, você vai gastar com 50% primeiro, 25% depois, 25% depois. E aí vou te dar uma dica de ouro. Como você pensa o seu projeto? Você não pode mandar um projeto? Pode, mas o risco de as pessoas fazerem a leitura que você está querendo dinheiro, porque os projetos não é para ganhar dinheiro, é para fomentar, para dar estabilidade, para criar possibilidades, né? Você não é obrigado a ter resultado. Você vai criar a possibilidade, é diferente. Ninguém está falando aqui, você precisa ter resultado. Não tem que ter resultado, porque o resultado já existe, seu grupo já existe, você está organizando seu grupo, mas você pode ter possibilidades. E nessas possibilidades, 30% para os recursos humanos, para todo mundo que vai receber o dinheiro como salário, se você organizar assim, como cachê, etc. Então, recursos humanos. Outros 30% para material de consumo e equipamentos. Os equipamentos que você precisa comprar, que são equipamentos permanentes, material de consumo, papelaria, livraria, tecido, cenário, etc. E material permanente é computador, instrumentos musicais, eletrodomésticos. Você vai montar o seu espaço, né? E você vai montar seu negócio, você vai montar o negócio de todo mundo, você vai dar organicidade ao seu grupo, né? E aí, para sair
de não conseguir desenvolver aí, e você vai ter uma possibilidade, uma chance de diálogo. E aí depois os outros 30%, os 40%, quer dizer, ele já tem a função das rotinas, né? Os gastos que vão acontecer, né? E aí esses gastos você vai pagar a conta de água, a conta de luz, você pode alugar um espaço, né? Então você tem a possibilidade de aluguel, você transporte, você não pode comprar um carro, tá? Transporte, carreto, condução, alimentação. Não esqueça que todo mundo do seu projeto se alimenta. Você precisa programar a alimentação. Você tem que programar as despesas bancárias, tributos e eventuais cargos sociais, etc. Então, espero que eu esteja conseguindo aqui te ajudar, quem está vendo, fazer um projeto que tenha as ideias e vai pensando. Eu sei que isso é meio chatinho, eu não estou fugindo desse rolê, que eu sei como que é sistemático, mas as pessoas às vezes não leem, e aí se você não lê, você não consegue criar as coisas. Não dá para ser insight. Insight é Buda, mano. Nós não somos Buda, nem nada contra Buda. Vamos lá, serviços de terceiros também, que você pode, tipo, você fez seu projeto e fala, vou contratar o pirata para fazer, ele faz os vídeos lá, ele produz músicas, vou contratar ele para me ajudar nisso aí. Aí você me contrata, e aí você quer o serviço de terceiros, e aí você pode ter contrato jurídico também, não, eu preciso de um advogado, eu preciso de pessoas físicas, eu preciso de pessoas para dar palestra, então você pode contratar, tá bom? Depois que você fez toda essa ideia do projeto, tá lá, desenhou, colocou no papel, tá desenhado com o grupo, já desenvolveu, o que você vai? Você vai lá na plataforma do portal 156. E nesse portal também ele vai te ajudar. Tem modelos. Aí você pega aqueles modelos e preenche aquele modelo, fica mais fácil ainda. Você não precisa também ficar viajando. Não, é difícil. Não, eles pegam o modelo, preenche o modelo e o modelo vai te explicando. Você lendo edital, você dando resposta para o edital, você já está construindo um projeto. E eu estou dando várias sugestões aqui nesse diálogo. Como e quando escrever. Aí já está explicado, você vai se inscrever, já passou essa data, mas é do dia 29/6 até o dia 31/7. Então, são 2 meses que foram, então já estamos no dia 17. Então, você tem pouco tempo aí para dar um insight e fazer os corre. E aí você se inscreve lá pelo portal 156. Por causa da questão do Covid-19, não levará em casa de cultura, em esse lugar nenhum. Você tem que fazer no portal 156. Entra no portal 156, digita Fomenta a Periferia nesse portal 156, e aí ele vai te dar o espaço lá, você se cadastra no portal, você se cadastrando no portal, você vai ter as locais lá para se inscrever, que é simples, não é como fazer um Facebook, e aí você vai abrindo as casinhas e vai colocando as informações. O seu projeto, seus documentos, o que foi escaneado, tem que ter tudo escaneado em PDF, tá bom? Aí vocês colam o PDF lá. Porque eu não vou explicar essa outra parte aqui de como colocar lá, porque ela é meio chatinha, mas não é difícil. É como for montar. Hoje, qualquer coisa que a gente faz na internet, você tem que preencher um cadastro. Lá é muito simples, entram lá e qualquer dúvida que eu puder ajudar, é só entrar em contato comigo, que eu serei uma pessoa aberta a auxiliá-los. Conforme a entrega do projeto, e aí, depois que você faz todo o seu cadastro lá, no 156, você vai receber um número. Esse número é o número do projeto. Quando você pegar esse número do projeto, é o que garante que vai estar no Diário Oficial. O que é o Diário Oficial? O Diário Oficial é um jornal, e como que a gente identificaria ele hoje? Ele é o blog da Prefeitura de São Paulo. Tudo que a Prefeitura de São Paulo faz está no Diário Oficial. Se não tiver no Diário Oficial, porque aquela coisa não é oficial, é outra coisa. Certo? Entende o que eu estou falando? Então vai estar lá no Diário Oficial, todas as relações. Como é formada a comissão? Então, aí você fez. Então já passamos pelo projeto, certo? Aí eles vão montar uma comissão de pessoas
que são indicadas lá, quando você indica as pessoas quando você faz o seu cadastro lá, vai aparecer essa ficha, e aí você vão ser uma comissão, se for até 100 projetos, vão ser 3 integrantes, e são 3 integrantes. Então, são 3 pessoas que vão escolher os projetos, se forem 100 somente. Será um representante da sociedade civil e 2 representantes do governo. Então, é isso. Eles vão escolher uma pessoa. Se for mais de 100 projetos, aí são 2 integrantes da sociedade civil e não, perdoa-me. A cada 100 projetos que tiver lá, se tiver 200, vão fazer os grupos de uma pessoa, um integrante da sociedade civil e um integrante do governo federal, do governo municipal. Então, se for 1000 projetos, assim sucessivamente vai aumentando o número de selecionadores. Pelo menos é o que dá para entender aqui. Porque essas coisas são mais burocráticas, elas deveriam aparecer mais, só que ela não é tão transparente quanto a gente pensa. Mas por cima vamos saber, né? A indicação dos membros da comissão será de seguinte forma: a Secretaria de Cultura nomeará o seu critério. Então, a Secretaria inventa um critério dela lá. Quem vai ser os membros governamentais da comissão, indicando aquele que deve assumir a presidência. Ele fala quem vai ser o presidente da comissão. E a presidente da comissão é da Secretaria. Um dos membros indicados da Secretaria de Cultura deverá ser servidor efetivo. Então, tem que ter um membro da Secretaria de Cultura que tem que ser servidor público. Não pode ser indicado, né? Os membros da sociedade civil serão indicados e eleitos pelo coletivo. Então, você, quando cadastra, você vai indicar o nome de alguém, e esse nome, quem tiver mais indicação, essa pessoa vai poder receber isso. Por isso que tem gente fazendo campanha do Fomento à Periferia para ser um selecionado disso, porque essa pessoa vai ganhar 6 mil reais. E aí é isso. Aí tem pessoas hoje fazendo campanha. A pessoa não está chamando você para te explicar o fomento da periferia para você mandar seu projeto. Ela está te chamando para você achar ela simpática e você votar nela. E às vezes não te explica sobre o que é o fomento. Eu estou lendo aqui, quero que vocês me indiquem a nada. Eu quero que vocês participem do fomento e que essa coisa chegue à periferia. É isso. Então, eu não tenho essa relação. Só estou explicando para vocês entenderem alguns códigos que estão aí, por aí, que às vezes a gente não compreende esses códigos. A gente pensa que as pessoas é tudo supimpa, mas porque essa pessoa indicada ganha 6 mil reais, liga. E aí eu estou lendo o edital para vocês entenderem o que está se falando, o que não é falado. Será eleito como representante, suplentes da sociedade civil, a comissão com os nomes indicados pelo coletivo considerado o número de votos por efeito de ordenamento da lista. Mas vamos supor, aí as pessoas que foram indicadas têm um empate lá. Para desempatar as indicações, aí o critério de desempate vai seguir a ordem. Primeiro, uma mulher preta ou dos povos originários, que aqui no edital chama de indígena, lésbica, ou gay, ou bissexual, transexuais, travestis, transgêneros, queer, intersexuais, homem preto, homem de povos originários, área de atuação no território almejado. Então, se essa pessoa ela atua naquele local, por esse fomento, e tendo experiência. Então, ter experiência na atuação com cultura na periferia, que faça pesquisa e atuação. Mas são critérios de desempate, não significa que as pessoas têm que estar nisso daí. Isso se houver empate. Para efeito de apuração dos números de integrantes da comissão, será constituído como os nomes da sociedade civil indicado
são em 5 dias após o término da inscrição. Então, no dia 31, terá 5 dias para chamar essas pessoas indicadas. No Diário Oficial e os seus canais de comunicações virtuais, a quantidade total de inscritos, vai falar também em 5 dias. Quantas pessoas se inscreveram, relação dos nomes indicados pelo coletivo, então fala o número de projetos indicados, né, de grupos indicados, não projeto, grupos, que mandaram os projetos, e o número de pessoas que os grupos indicaram. Então, de indivíduos que serão que poderão ser escolhidos para selecionar. A quantidade recebida por cada um. A secretaria publicará também as informações 29 do ofício, também a composição do completo da comissão de seleção. Essas partes eu estou lendo um pouquinho rápido, porque ela é burocrática, mas os efeitos dela não é tanto o que você precisa nesse momento. Você só precisa estar vendo por cima, porque essas coisas são mais burocráticas. É mais das questões para dentro da secretaria. Na mesma publicação comprobatória, então a pessoa tem que ter RG, CPF, a secretaria convocará a primeira reunião, ele chama as pessoas na comissão data e hora local para a reunião e o prazo superior de 20 dias úteis para a divulgação da composição final. Então, depois que finalizou 5 dias, a prefeitura publica, depois que publicar 20 dias, eles falam quem é as pessoas. Aí, a título de remuneração, essas pessoas ganharão, como eu falei para vocês, R$6.000. Então, tem gente que está querendo se indicar, quer que você vá lá, e ele, na verdade, ela não está muito preocupada se você vai escrever o projeto ou não. Ela quer fazer um fake para cima de você, porque ela quer que você ache que ela é zica da balada, porque eles querem esse valor aqui, ó, R$6.000, tá bom? Os membros da comissão de seleção só poderão participar de um coletivo ou o plano de trabalho contemplado por essa lei após o ano no término dos trabalhos da comissão que interage. Em caso de impedimento de alguns membros da comissão que provoque vacância, a secretaria adotará providências para imediata substituição. Aqui que te interessa, tá bom, no seu projeto. Só ver se alguém aqui, tá aqui. Deixa eu só ver. Tá tudo tranquilão por enquanto. Opa. Aqui. Então, aqui você pegou seu projeto, depois que você escrever ele, vem para esse lugar aqui, na 31, e aí você analise essa parte do seu projeto. Porque é assim que as pessoas que forem selecionar, elas vão atuar. Ela vai analisar os elementos relativos do coletivo e o projeto, conforme a lei e tal. Em especial, eles vão ver lá, olhar o histórico do seu projeto, do coletivo, o objetivo do seu coletivo e do projeto, e a justificativa do projeto e atividades propostas. Eu vou passar do limite aqui, mas é só para dar exemplo. Eles vão pesquisar porque, vamos supor, se o cara manda um projeto racista, não vai passar, né? Tem como passar. Então, por isso que eles vão fazer análise. E aí você ganha 20 pontos a partir de tiver coerência com o edital, né? Coerência com a periferia. Você é milionário, não adianta você mandar porque você não tem coerência, você não vai passar. Então, você repreenchendo os dados que está no próprio edital, você já tem 20 pontos aí. Aí a relevância, qual a importância do seu grupo para a região que você está, o tempo que você, a continuidade, porque é importante a continuidade do seu grupo e a função exposto no objetivo do programa, aqui 5 pontos. 3, a justificativa que comprove a relevância da atividade já desenvolvida pela área, com o coletivo na área, no bolsão. Então, qual a importância lá do projeto? Então, eles vão analisar isso. E aí vão analisar também as dificuldades de sustentabilidade econômica do coletivo. Quanto maior a dificuldade, maior a necessidade de otorgar o subsídio. Então, vocês podem fazer um trabalho muito importante, mas é difícil ter a questão para bancar aquilo, então vocês podem
ganhar 5 pontos, porque pode auxiliar vocês a desenvolverem, né? A coerência do plano de trabalho, ver se vocês têm coerência no projeto, a coerência do histórico e a proposta de continuidade coletiva. A coerência do orçamento e do plano de trabalho, a diversidade da linguagem e das formas de expressão cultural. Isso daqui, a 31, Rapa, é aqui que você terminou de fazer seu projeto, você tenta ver se isso está respondido. Se está respondido, você tem a tranquilidade de enviar o seu projeto. Sua possibilidade, ela chega a 80% passar. Será desclassificado os projetos com nota inferior a 50%, a 50 pontos. Se você tiver menos que 50 pontos, você está fora. 33. Terminar a atribuição das notas, aí eles deram a nota, a comissão reunirá para consolidar a lista, para ver quem foi selecionado. Vai ver o ranqueamento das notas, depois que viu o número de quem tomou as notas perfeitas dos grupos, eles vão distribuir agora por território. E aí eles distribuem por território 70% dos projetos. Composto, 70% vai para a área 3, 23% para a área 2 e 7% vai para 1 e 4. Então, aqui é onde há mais necessidade de ter por causa da questão da distribuição de renda. Então, a maioria das pessoas nessas áreas, elas ganham menos que meio salário mínimo per capita, por cabeça. E aqui essas áreas são alguns lugares que as pessoas têm pessoas que são ricas, né? Mas também tem pessoas pobres. Então, a possibilidade é 7%. Para garantir a proporção prevista, a comissão de seleção poderá remanejar os recursos, respeitando os princípios e objetivos desse edital e priorizando a área 3. Então, eles também podem, dependendo de um número for baixo, a prioridade sempre será a área 3. Então, ter mais projetos da área 3. A comissão de seleção entregará a lista de pré-selecionados, seguida de uma lista de suplentes e a ordem classificatória, 1/3 do número coletivo selecionado em cada área. Então, 1/3 vai ser selecionado, né? De todos do número de editados, de pessoas que estão participando, 1/3 é selecionado. O presidente da comissão terá o direito de voto em caso de empate, então quem desempata é o presidente da comissão, e a comissão decidirá em caso não previsto no âmbito da competência. A Secretaria Municipal de Cultura publicará no Diário Oficial a lista dos inscritos e os suplentes terão 5 dias contados para a entrega das mesmas comissão. As decisões da comissão julgadora, consolidada nas listas de classificação, das suplentes cabe um recurso à autoridade, então você também pode recorrer, é um direito seu recorrer, se você não concordar com a seleção do pessoal que você acha que você cumpriu tudo e há algum erro, você recorre. Você tem 5 dias depois da publicação para recorrer. A comissão de seleção poderá reformar sua decisão, aí eles vão ter que rever o que eles fizeram, encaminhar o recurso devidamente informado e a autoridade competente para decidir. Caso a análise da publicação da decisão for sobre eventuais recursos impostos, suas consequências sobre a lista anterior, será publicado no Diário Oficial, a homologação, então eles homologam o que eles publicaram, e bem como suplentes na ordem de classificação. Da lista final entregue, a comissão serão motivos para a chamada de suplentes de classificação. Em caso de, então, aí você passou, agora é o momento, aí você passou. Você precisa, se você não comparecer para assinar, no prazo que eles colocarem, você entende que você não quer participar. Se houver impedimento legal do coletivo, você também está fora. Se tiver impedimento, se qualquer documento do item 43 desse edital apresentar situação irregular, se você falsificar documento, o responsável legal do núcleo também está fora. Se houver membros do núcleo proponente com idade abaixo de 17 anos, também está fora. Se ao menos um dos membros do núcleo não comprovar a residência na área de inscrição do projeto, a menos pelos 3 anos. Então, todos têm que comprovar a área da onde indicou, né? Que é anexo 3.
Fui contemplado e agora? A homologação do responsável, 10 dias, você foi contemplado, a contar a publicação da lista de homologação para entregar e apresentar os seguintes documentos. Essa parte aqui é depois, aí eles vão te indicando tudo, né? Eu acho que vocês não têm que se preocupar com essa parte, nesse momento. Você tem que se preocupar mais com o projeto e enviar ele. Porque o restante eles vão te perguntar e você vai fazer essa pesquisa. Mas você também pode ir lá fazer pesquisa, né? Carta de aceite do proponente, comprovante bancário, declaração de autorização, comprovante de situação de CPF, comprovante de regulação de CADIM, comprovante de domicílio. Isso é depois que foi aprovado, não é importante nesse momento. Você não precisa entregar documento algum a eles, além do CPF e RG, porque você não foi aprovado. Você só depois que for aprovado, aí eles vão te pedir esses documentos. E você sempre lê o edital. Estando correta a documentação, o responsável assinará o termo do fomento, constando a respectivo direito, obrigações, executar o plano de trabalho na íntegra, tal, a relação com a providência 30 dias para maior transparência estipulada a quinta edição do programa. Publicação do edital prevista. Então, aqui eles também colocam datas que vai te ajudar, se você tiver dúvida. Publicação do edital de chamamento, dia 27/6, já fizeram isso. Envio das propostas de 29 a 31. Então, está nesse momento. Depois, a divulgação diária oficial da comissão, dia 7/8. Publicação da composição, tá, 14/8. Início do trabalho da comissão, 11/9. Data limite da comissão de entrega da Secretaria de DMC para os projetos, 11/10. Publicação do selecionado, 16/10. Interpolação de recursos, 23/10. Publicação das decisões executivas, 30/10. Homologação dos resultados do selecionado, 31/10. Resumo da ópera. Você foi selecionado, você começa a trabalhar no seu projeto a partir do dia 1º de novembro, mais ou menos, tá bom? Porque é isso. Porque se você tiver a dúvida, tá tudo aqui, o tempos, e aí você vai acompanhando esses tempos aqui. Assinatura do termo do responsável, legal, veicula todos os membros fixo participantes, então tem que todo mundo assinar. O responsável legal deverá manter durante toda a execução do termo compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação exigida do edital. Movimentação bancária deve restringir a finalidade do projeto. Quando você abrir uma conta, essa conta só pode ser para o projeto, não pode ser para outra coisa, para você não confundir seu orçamento. Como o recurso será liberado, serão 3 parcelas, como eu já vinha explicando. A primeira parcela você recebe até o fim desse ano, 2020, né? Então, até dezembro você recebe a primeira parcela. As outras parcelas você recebe o ano que vem, 21. Então, está aqui também quando você recebe. Os projetos do plano têm a 15 meses, receberão através de 2 parcelas, como eu já expliquei. Você entrega o relatório, quanto à conclusão de denúncia, as parcelas de saldos financeiros, inclusive atividades, FECAP. Então, aqui são informações de pagamento. São feitos acompanhamento e prestação de conta. Aí, uma coisa que eu quero explicar para vocês. Qual é a função da Secretaria de Cultura? Não é fiscalizar você, é orientar você. Entende? Outra coisa, você não precisa ficar com medo. Eles vão te orientar. Então, você terá um apoio dos técnicos da secretaria e estar junto de você. Então, você vai desenvolvendo seu projeto, eles vão estar junto de você, desde que você vá cumprindo as situações do edital, do seu próprio projeto, eles vão estar junto com você. Então, eles não são a polícia da cultura, eles são os auxiliadores, os servidores públicos que servem. Tá bom? Então, eles vão te ajudar vocês. A Secretaria de Cultura vai fazer um manual de projeto, que já deve estar rolando. A parceria 30 é ocorrido. Então, resumo da ópera, né? Porque esse edital aqui, ele vai até... Aí tem penalidades. Aí tem aqui, vocês leem também, advertências, tudo que, tipo, advertência... Você pode, se você cometer um erro no seu edital, está escrito aqui, ó, você tem advertência.
você tem rescisão de ajuste, ser declarado em idoneidade, sua pesquisa no CADIM, responsável legal. Então, porque quando você vai fazendo o projeto, vai ter alguns problemas na execução dele. E aqui o edital já está dialogando um pouquinho com esses problemas para te ajudar, para te deixar tranquilo. O que te importa aqui? Os anexos. É só você clicar, você ir atrás lá, ó, você tem que anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo 6. Não mande sem preencher esses anexos, que você não vai conseguir mandar também. E outra, esses anexos que classifica você. Venha atrás nessa página aqui e venha buscar os anexos. Não esqueça desse detalhe, tá bom? Aí tá aqui o anexo, né? O anexo 1, o que é? O fomento, então você vai lá preencher o seu nome, o nome do coletivo, a área que você participa, né? Então o anexo está aqui, o distrito que você está, regional e o nome do proponente do núcleo. Esse aqui é o anexo 1. E aí tem o telefone, endereço, RG, CPF, aí depois o segundo componente do grupo. Aí RG, CPF, etc. Preenche isso daqui, é o terceiro componente do grupo, etc, etc. Dados dos demais integrantes da ficha técnica. Aqui você preenche as pessoas que você quiser preencher, mas eu vou dar uma dica, não é necessário, tá bom? Eu acho que é melhor você mandar os 3, te dá mais tranquilidade, você tem os documentos, mas se você quiser mandar todo o seu grupo, pode ficar tranquilo. Mas só 3 pessoas que são as pessoas que fazem a gestão do projeto. Aqui tem a declaração, né? A declaração de residência, como as pessoas moram. Então, está aqui. Declaramos, sob pena da lei, que nós, integrantes do núcleo proponente responsável pelo projeto, residimos no distrito, no bolsão abaixo identificado. Estamos cientes de que a incorreção da informações prestadas ou exatidão poderão acarretar a desclassificação da proposta. Caso o proponente seja selecionado, estamos cientes que será obrigatória a apresentação original do comprovante de residência. Então, sob pena de contratação. Então, você tem que provar lá que você mora em uma dessas áreas. Área 1, área 2, área 3, área 4. E aqui você vai colocar o seu endereço, o seu nome, etc. Você preencheu isso daqui. E aqui é o anexo 3, né? Falando que declaramos que você conhece o edital, que você está ciente, então você preenche isso aqui também, o nome, etc. Lê tudo, preencha tudo. Anexo 4, falando que você, o proponente tal, declarando que o programa tal, leia aqui e preencham tudo, com toda tranquilidade, declaração sobre trabalhos. Esse termo aqui é um termo errado, é um termo que tem que mudar, porque não existe menores, né? Criança e adolescente. Tem que mudar isso aqui. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles precisam mudar isso daqui. Isso é um erro, ainda mais o fomento da periferia com esse termo aqui. Tudo bem que pode estar no Código Civil, mas menor é um termo preconceituoso, liga? Não existe menor. Que existe cidadão em desenvolvimento ou criança e adolescente, simples assim, como está no ECA. Então, quer dizer que adolescente não pode participar. É isso que eles querem dizer, e nem criança. Aí não pode participar na gestão, etc. Aí a minuta do fomento, que você vai acreditar esses termos aqui, quando você fechar com ele, você vai preencher isso daqui, né? Aí é o número da parcela, o valor, causa da obrigações da parcela, aqui é mais quando você, isso aqui eles não pedem para você, tá? É só depois que você fechou não, o 4, não, sim, você tem que preencher o 4 sim, desculpa. Aí você tem que colocar o valor do projeto, sempre dá uma lidinha, o valor do projeto, tranquilo. Vamos lá, parcela, obrigação. É que à tarde eu não fiz essa leitura tão... Aí, causa quinta, prestações de conta, então eles vão explicando, que já está lá em cima, como você presta conta. Mas eu falo para vocês, é muito tranquilo. Tem que só estar uma focadinha, saber qual projeto você vai fazer. Então, aqui testemunho, então você preenche isso daí, a testemunho. Não, isso aqui é justamente a contratação. Isso aqui, esse documento que eu estou passando aqui, vocês não precisam preencher.
E terminou, né? Então, quem está assistindo, espero que eu tenha respondido algumas dúvidas. Eu fiz essa leitura de manhã e resolvi fazê-la de novo, porque de manhã eu acabei dando uma corridinha e eu expliquei aqui. E sempre a gente do fórum vai estar lendo tudo que é a favor da cultura da cidade e para a gente ter acesso. Porque a gente acredita que a cultura pode ser uma resposta para questões do trabalho, etc. É lógico que a gente quer que aumente esses tipos de editais, que a gente tenha fomento. A gente está na briga atualmente da lei Aldir Blanc, que todos os artistas têm um auxílio emergencial de R$ 600 durante 3 meses, e nós estamos falando emergencial e o negócio não foi efetivado pela Secretaria de Cultura ainda. E aí os espaços comunitários também. A gente também está atrás da PL 343, que também é um complemento dessa lei para auxiliar também. Estamos fazendo a nossa luta do nosso jeito em prol de todo mundo. E só quero reforçar que não pode terminar. Vamos supor, eu faço um projeto e nesse projeto eu quero discutir o genocídio da juventude pobre, preta e periférica. Aí eu não vou mandar o projeto porque a secretaria não vai aprovar. Não tem nada a ver, não. O seu grupo faz essa luta, mande. Você tem que ser o que o seu grupo é. Não precisa ser domesticado pelo Estado, porque o Estado, o dinheiro é público, é um direito. O fomento à periferia, ninguém está fazendo favor para você, mesmo você sendo selecionado, não tem favor. Ninguém está sendo legal com você. É ao contrário. Como o Estado não investe nas regiões e ele não contrata funcionário público, etc., etc., tem esses fomentos que facilitam algumas coisas para ajudar as regiões. Mas é um trabalho. Esses valores parecem ser muito, mas não é tanto como achamos, não. Porque se dividir por 2 anos, o número de pessoas, vocês vão perceber que não é tudo isso. Então, mas é um direito, e direito tem que facilitar. O dinheiro não é para comprar um carro, não é. Ninguém vai pegou uma lote. Ao contrário, você tem que desenvolver cultura. A cidade não consegue desenvolver, então ela faz esses editais para nós desenvolvemos. Então, manda o seu projeto, participa, manda para todo mundo, faz os corre e é uma possibilidade, principalmente a possibilidade agora da questão do Covid-19, da área cultural, e é isso. Eu agradeço. Então, até a próxima. Lembrando, hoje eu não fiz uma live, estou fazendo do edital aqui, mas a semana que vem a gente tem uma live para dialogar com os garotos dos povos tradicionais, né? Então vamos dialogar com o Vlad, que é rapper, tal, e dos povos tradicionais. Vamos dialogar um pouquinho para eles falarem a história dele, não nós ficarmos contando a história dos outros. E na sexta-feira, hoje, nós iríamos fazer a questão da discussão da cloroquina e o lúpus, né? Mas ela não rolou porque os integrantes tiveram um empecilho, e aí, mas a semana que vem ela rola, não fazer os panfletos, etc. E também vamos convidar um pessoal a semana que vem, então acho que amanhã, a semana que vem, tem mais live, que a gente vai dialogar sobre os bancos comunitários, né? Então tem uma pessoa do hip hop que desenvolve um banco comunitário, e vamos tentar entender o que é isso, né? Quanto mais informações o fórum puder dar e as pessoas tiverem acesso, é isso. A gente acredita que estamos criando devagarzinho uma politização de base. E obrigado quem assistiu, e faça circular essa live, se ela tem uma importância, por favor, pode circular e uma tranquilidade. Rapper Pirata, hasta luego.